8h41. Como que o tempo passa rápido quando o jogo é bom, né? A gente estava falando de futebol agora mais cedo, como exemplificou aí muito bem o senador Cristóvão Buarque, senador, reitor, governador e professor também, né? E falava sobre essa questão, você tira a sala de aula das crianças, é o mesmo que tirar o direito de jogar futebol, principalmente do brasileiro, né? Enfim, tem tantas frases aí ditas hoje aqui que seguramente vão servir aí para orientar a gente e foram já o suficiente para dar uma oxigenada aí na esperança da gente, com certeza. E nesse bloco, Luiz, você já tinha deixado um tema no bloco anterior, mas eu peço a gentileza de você repeti-lo aí. Só para lembrar essa analogia do professor Cristóvão com futebol, realmente o futebol no início era um esporte de elite, trazido pelos imigrantes europeus e filhos de imigrantes europeus. Até que um mestiço, um filho de uma mulata com uma negra, com um alemão, Arthur Frederich, quebrou isso, porque ele era europeu, mas também era negro, e foi o primeiro grande craque brasileiro, fez o gol do nosso primeiro título nas Laranjeiras, estado do seu Fluminense, Cláudio Nogueira, em 19, campeão da América do Sul. Então ele quebrou esse paradigma. O Fluminense... Mas o futebol para... Não, o Fluminense... Desculpa, perdão. O Fluminense que assim como... Não, o Fluminense, assim como o Náutico também, era que aliás hoje o Fluminense vive tentando negar esse passado aí, e que não podia jogar jogador negro, né? Também. Dizem que passava pó de arroz, Mas como era o nome desse filho de alemão e brasileiro? Como era o nome dele? Arthur Frederich. Não sabia dessa história. Autor do gol do nosso primeiro título internacional, Campeonato Sul-Americano de 1919. Arthur Frederich, apelidado pela imprensa castelhana de El Tigre. Mas enfim, a pergunta que eu fiz, você citou o seu livro, eu recomendei porque eu li, gostei muito. O livro é Por que Falhamos? O Brasil de 1992 a 2019, onde o senhor lista uma série de erros da esquerda, e o senhor diz, abre aspas, nossos intelectuais toleram de maneira subserviente a corrupção explícita. Fecha aspas. Eu queria que o senhor comentasse essa declaração feita antes do plenário do Supremo anular as condenações de Lula pela Lava Jato e colocá-lo de volta no jogo. Primeiro, eu não fulanizo em nenhum momento e nunca acusei o Lula de corrupção. Agora, houve corrupção no governo ou no período dele, senão a gente não teria visto aquelas malas de dinheiro voltando de conta suíça, devolução. Mas quando eu falo essa parte, entre os 24 erros que estão no livro, que eu agradeço muito você ter feito boa referência, porque eu imagino sobretudo o caso de Brasília. Um governo do PT aqui em Brasília construiu um estádio que custou 2 bilhões de reais em uma cidade que não tem futebol praticamente. Não tem. Só quem joga nesse estádio é o Flamengo, quando vem aqui, ou o Corinthians, quando vem aqui. E a Universidade de Brasília não fez uma manifestação contra isso. Nem fez contra as outras. Agora, o mais grave é que, ao não fazer, prejudicou o PT. Porque tinha que alertar. E não foi só, você lembra, nesse erro das universidades, não é, sobretudo, concentrado em corrupção do dinheiro. É concentrado no acomodamento ideológico. As universidades foram cooptadas ideologicamente pelas esquerdas, não vamos nem chamar o PT, e perderam a perspectiva de crítica. Eu me considero uma figura de esquerda no sentido de que mudanças, de que é evolução. Nós não percebemos as mudanças que aconteceram na história, a globalização. Não adianta mais ficar com aquela ideia da polarização. Rússia ou China, Estados Unidos. Houve uma globalização.
A inteligência artificial e a robótica vieram para ficar. Não adianta querer manter as leis trabalhistas de 1943. Ou seja, diante de mim, que nasci em 44, na época das leis trabalhistas não havia elevador automático. Todo elevador tinha motorista. Hoje tem avião sem motorista. Não entenderam essas mudanças. Não entenderam a queda do Muro de Berlim plenamente. Então, um erro para mim foi o acomodamento dos intelectuais, especialmente das universidades. E, em grande parte, por aquela primeira pergunta que você fez da minha demissão, porque as universidades foram muito beneficiadas pelo governo Lula, Dilma, Fernando Henrique. Foram. E se acomodaram com isso. Não perceberam o analfabetismo que existe lá fora. Você não vê campanhas dentro da universidade pela erradicação do analfabetismo. Não vê. Houve um acomodamento. E eu acho que isso foi um grande erro nosso. Como eu acho que foi um grande erro, está lá no livro, não termos feito o julgamento dos crimes da ditadura. Nós tínhamos que deixar claro os crimes que foram cometidos pelos militares e analisar aquele que se atribui à esquerda também, como a bomba no aeroporto ou outros atos que tenham sido cometidos pelas forças de esquerda. Tínhamos que ter analisado isso. Os países que julgaram os crimes da ditadura não tem militar dando palpite na política. O Brasil, que fechou os olhos para aquele período, continua com os militares aí por trás. Então a gente errou ao acomodar as universidades e errou ao não julgar os crimes da ditadura. Esses são 2 erros dos 24 que o livro cita. Professor, e qual é a sua avaliação? Eu sou professor acostumado a fazer avaliação. Qual a sua avaliação assim, do governo Jair Messias Bolsonaro? Uma nota de 0 a 10 e por quê? Eu dou 0. E olha que eu pensava no começo que ia dar 2 ou 3, porque eu achava que eles iam ter responsabilidade fiscal, mas nem isso estão tendo para valer. Eu creio que é um desastre. Eu dou 0 porque não pode se dar uma nota negativa. Mas, na verdade, o governo Bolsonaro é um retrocesso tremendo na história do Brasil. E vai ficar como uma marca muito, muito negativa na história do Brasil. E, sobretudo porque foi eleito. Ele não chegou em cima de tanques de guerra. Ele chegou em cima de urnas. E, portanto, nós, brasileiros, somos responsáveis. Os que votaram nele e os que não conseguiram se opor a ele ao ponto de impedir sua vitória. É um desastre completo. Eu não consigo ver uma coisa positiva do governo Bolsonaro. Como é que o senhor viu? Foi divulgado agora recentemente, mas o encontro foi há cerca de 2 semanas, promovido pelo ministro Nelson Jobim, ex-ministro Nelson Jobim, que foi ministro tanto dos governos Fernando Henrique e Lula, foi ministro também do Supremo, é amigo de ambos, promoveu. Fernando Henrique e Lula têm uma vida em comum, começa lá na direta já, né? Militaram juntos já, pela ditadura, enfim. Ambos sofreram aí. Lula foi preso pela ditadura, Fernando Henrique foi exilado pela ditadura. Como é que o senhor vê essa reaproximação desses 2 ícones aí da política brasileira após a redemocratização? Eu vi com muita satisfação essa aproximação e com uma preocupação. Muita satisfação porque explicita para o Brasil que existem hoje 2 times. Os que querem continuar a tragédia do Bolsonaro e os que querem um novo tempo. Nesse novo tempo, tem que estar o PT e tem que estar os outros também. Temos que estar juntos. Então eu vim com muita satisfação, mas com uma preocupação. É que para um almoço se transformar em história, é preciso que haja acordos. Eu estava até lembrando esses dias
de um encontro que eu fui testemunha entre os dois. Em novembro de 98, Lula tinha acabado de perder a eleição e o Fernando Henrique chamou para ir ao Palácio do Alvorada e pediu que eu intermediasse. Eu fui, eu e Lula, só os dois, e ficamos acho que 2, 3 horas no apartamento que tem dentro do Alvorada. Eu nem sabia que tinha isso. O presidente do Brasil não mora no Alvorada, ele mora num apartamento até pequeno dentro do Alvorada. Fernando Henrique abriu a porta desse apartamento e disse: Lula, venha conhecer o lugar que você um dia vai morar. Lula tinha acabado de perder a terceira. Todo mundo dizia que ele estava fora. E conversamos 3 horas. O que é que saiu daquele encontro? Nada, porque não houve um acordo. Ali tinha que ter tido um acordo pelas reformas que o Brasil precisa. Mas que viesse não com a visão do PSDB, nem a do PT, mas dos dois juntos. Como é que seria uma reforma que o Brasil precisa? E não só a trabalhista e a previdenciária, mas a educacional e a bancária. Eu temo que esse almoço não se transforme num grande acordo. E aí vai ficar só gastronômico, não vai ficar histórico. Para que ele seja histórico, primeiro, eles tinham que ter a intenção de convidar também para conversar os outros candidatos. Ciro Gomes, Dória. Eu, pessoalmente, não colocaria o Moro nisso, mas alguns acham até. Mas tinha que conversar com outros. Isso é um ponto. E o outro definir alguns compromissos. Ficou como se fosse Lula e Fernando Henrique, e ninguém mais. Eu acho que foi um erro esse, que é um erro que pode ser corrigido perfeitamente. Agora, nessa conversa com outros, tem que ficar claro o seguinte: que o candidato pode sim ser Lula, mas que sim pode ser outro também ainda. Vamos conversar todos para ver qual vai ser. Não pode ser já o Lula, nem pode ser todos menos o Lula. Como eu vejo muita gente dizendo isso, inclusive no meu partido Cidadania. Todos menos o Lula. Não, não pode ser assim. O Lula tem que ser, primeiro, porque tem voto. Segundo, porque já deu prova que sabe como é ser um presidente. O Lula não foi um presidente ruim. Terceiro, e aí tem a ver com a corrupção que houve no governo dele, que eu não imputo como coisa pessoal dele. Eu não vejo o Lula ter enriquecido. Eu, pessoalmente, não vejo. Tem nenhuma prova disso. E nunca disse. Não esperei que ele fosse inocentado. Mas houve corrupção. O Lula é um cara que é capaz de aprender. Ele aprendeu na sua história. Quando ele chega em 2002, ele era diferente de 1980. O Lula aprende. Ele precisa reconhecer os erros que teve. Eu não diria dele, pessoalmente, mas do governo. E os outros também precisam reconhecer os erros que fizeram. Então eu vi, respondendo a sua pergunta, Luiz, eu vi com muita satisfação esse almoço, mas com a preocupação de que ele fique só na gastronomia. Eu quero que ele fique na história. Para isso, tem que incorporar os outros atores. Não pode ser só eles. Tem que ser considerando, sim, o PT e o Lula nesse grande bloco. Mas PT e Lula têm que entender que talvez seja melhor o outro, por causa da rejeição que ainda há no PT. Mas o PT sofre uma grande rejeição, mas tem voto. Os outros não têm tanta rejeição, mas não têm voto. Então vamos discutir, vamos debater, vamos analisar qual é o melhor para tirar o Brasil dessa tragédia. E eu defendo que nesse acordo esteja uma coisa, que o presidente que vai ser eleito fique só um mandato. E que Ciro já continue na campanha para 2026. O Dória também. O Tasso Gereissati também. Já entra em campanha para 26. Agora que, nesse momento, nosso objetivo é recuperar o prestígio do Brasil no exterior, que foi destruído, recuperar a crença nas instituições que estão ameaçadas, fazer com que haja política de enfrentamento do desemprego e da pobreza, superar o desemprego e superar a pobreza, pequenos compromissos, e que se escolha quem é o melhor. Pode ser o Lula, mas pode ser outro também. É um erro negar a possibilidade de que o Lula é o melhor
mas é um erro também o PT e o Lula dizerem que se não for ele, não tem para ninguém. É um erro. O almoço precisa sair da gastronomia para a história. Tem algumas perguntas aqui relativas a isso, eu vou tentar reuni-las. A Luciana Portinho, produtora cultural, pergunta se a partir desse encontro o senhor crê que uma terceira via possa surgir com força a 2022. E o Edmundo Siqueira, servidor federal, blogueiro também do Folha 1, engata aqui a pergunta que o senhor acabou de falar. O que faltou para o Ciro estar nessa foto, mesmo que apenas gastronômica? Isso tem que perguntar a eles, né? Eu não sei. Mas não seria só o Ciro. Eu acho que aí a gente tem que ser mais aberto. Aliás, Huck... Todos. Aliás, eu brinquei um dia desse que tem que ter até alguns que não estão aparecendo. Por exemplo, por que o dono da casa não faz parte também dos nomes possíveis? O Nelson Jobim podia ser um bom nome também, neste momento, para unificar. Então, tem nomes. Tem que estar aberto. O que falta é mais abertura para todos entenderem que esse momento fundamental é impedir a continuação do governo Bolsonaro e ter alguns compromissos. Realmente também não pode ser um cheque em branco. Não queremos Bolsonaro, vamos dar um cheque em branco a qualquer um que venha. Não. Tem que haver alguns compromissos que nos unifiquem. Senador, estamos chegando aí, 8h57, o senhor estava com medo, o senhor falou, de não ser muito longo. Acho que ficou curto. Temos que marcar outra. Mas é inegável que os militares saíram do poder em 85, né, depois de 21 anos de ditadura. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo, saíram em 85 e estavam quietos. Eles estavam quietos. Eles não participavam do debate político nacional. E teve um pronunciamento, você deve se lembrar disso, em 2015, de Lula, na ABI, já com a coisa do impeachment de Dilma, né? Começa de 2015 e vai se consumar em 2016, o processo já estava aberto, e Lula fala na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, ameaça convocar o exército de Stedley e colocar na rua. No dia seguinte, o Clube Militar emite uma nota dizendo que o Exército do Brasil só tem um, o de Caxias. Eu estou lembrando esses fatos para dizer que, independente do espectro político de cada um, parece que os militares voltaram a ser peça do jogo. É possível o próximo presidente, independente do seu espectro político, ignorar isso? Não vai ignorar, porque nós cometemos aquele erro que eu disse no livro, de não fazer o julgamento do que houve durante o regime militar. Então, os militares continuam incólumes e com a força que tem por ter as armas. O próximo presidente vai ter que levar em conta, sim, mas os presidentes não fizeram o julgamento, mas conviveram muito bem com os militares. Os militares se comportaram corretamente, até porque havia um ministro da Defesa Civil comprometido com a democracia. Eu creio que com um bom ministro da Defesa, como já tivemos, Celso Amorim, Raul Jungmann, próprio Nelson Jobim, o Aldo Rebelo, eu creio que os militares não seriam um problema. Aliás, é preciso dizer que nesse momento eles estão se comportando muito bem. Eles estão conseguindo, inclusive, enfrentar a defesa da Constituição e da democracia o próprio presidente. O último exemplo é esse, diante daquele absurdo do Pazuello ir a um evento político, sendo general da ativa. Pelo que a gente lê, ninguém sabe lá por debaixo o que está acontecendo, os militares decidiram abrir um processo. Eu imagino a raiva que deve estar o Bolsonaro diante disso. Os militares estão se comportando bem, a meu ver, até esse momento. O problema é que se
se enturmaram demais com o governo e estão se desmoralizando. O Bolsonaro está desmoralizando tudo, até o Exército. Felizmente, nesses últimos semanas ou meses, o Exército tem tomado posições mais em defesa da instituição do que do governo. Mas com tantos militares participando do governo, fica difícil essa isenção que eles estão tentando ter, ou pelo menos demonstrar. Professor, são 9h01. Eu vou pedir ao senhor uma projeção para 2022. Como é que o senhor enxerga o quadro atual e projeta ele nas urnas aí, primeiro e segundo turno para 2022? Eu vou fazer dois. O que eu desejo e o que eu acho que está caminhando para acontecer. O que eu desejo é que houvesse 3 candidaturas. O Bolsonaro, que ninguém tira, a candidatura dele. O PT, que aparentemente quer ter uma candidatura própria, talvez com alguns dos pequenos partidos mais à esquerda. E um outro candidato do que alguns chamam Bloco Democrático, outros chamam de o Centro, outra alternativa. Eu acho que seria bom dar ao eleitor a alternativa desses 3. Porque se der essa alternativa, a gente sabe que vai ser possível, no segundo turno, se buscar a unidade. O que eu temo, antes de eu dizer o que eu acho, o que eu temo e que talvez aconteça, é que não haja um candidato desse bloco, haja 3 ou 4. E o PT. E aí o que eu temo é de que, nesse período do primeiro turno, esses 3 ou 4 briguem mais entre eles e com o PT do que com o Bolsonaro. Porque no primeiro turno você quer ganhar, entrar no segundo. E o seu grande adversário não é o Bolsonaro, vai ser um dos que estão próximos. Esse é o meu medo. Que dilua quem é o adversário. E que aí, nessa disputa, fiquem mágoas para o segundo turno, como ficou na última, ao ponto de um dos presidentes ir para viajar. Os eleitores, muitos se abstiveram, outros votaram nulo, mesmo com aquela alternativa entre Bolsonaro e Fernando Haddad. Muita gente votou nulo, muita gente próxima a mim, que eu conheço, votou nulo. Eu, felizmente, não votei nulo, votei no Haddad e explicitei meu voto. Pois bem, eu temo que haja essa disputa com diversos candidatos e que o segundo turno chegue. Aí vai chegar o do PT, a meu ver, enfraquecido pela disputa no primeiro turno e carregando ainda uma grande rejeição. Eu temo que aconteça essa alternativa, mas eu espero que aconteça a primeira. Um candidato do Bloco Democrático, ou então uma outra alternativa, uma unidade geral. Isso seria o ideal para mim. Uma unidade geral, com Lula, com Haddad, com outro candidato do PT, ou com um candidato desse bloco, que juntos destinam, como os americanos fizeram com a prévia, para escolher o Biden. Se juntar, ali tem a prévia. Fizeram a prévia e disseram, ganha o Biden, então é ele. Que a gente faça, entre aspas, uma prévia, com base em critérios, para escolher um candidato único, desde o primeiro turno. Então eu disse o que eu gostaria, eu disse o que eu acho que vai acontecer, e eu disse o que pode acontecer sem ser o ideal. Para mim, o ideal era uma unidade desde o primeiro turno. Se não isso, um candidato além do PT. Mas temo que sejam muitos candidatos, com uma briga infernal entre eles e contra o PT, e com cada um contra o outro, e no final a gente chegue no segundo turno com o candidato que, certo, muito provavelmente seria o do PT, com muita rejeição e com muita mágoa criada no primeiro turno. Perfeito. São 9h05. É aquilo que o Aloysio falou aí, já voou o tempo realmente, professor, e a gente fica com a sensação de que vai ter que marcar uma nova entrevista, um novo bate-papo. Deixa eu só fazer uma pergunta ao senhor, eu acho que talvez pertinente essa questão política, e aí a gente encerra. Desde o começo do programa, na primeira pergunta que o Aloysio fez sobre a saída do senhor do Ministério, o senhor fala sobre o PT, fala sobre o próprio Lula, né? Acho que a liderança maior do partido, agora mesmo, ao longo da entrevista toda. Mas o senhor, em momento algum, demonstra, ou eu não percebi, ressentimento. Nada pessoal contra o Lula, contra
o PT. Ficou alguma mágoa, ficou algum ressentimento? Como é que o senhor encara essa situação e o senhor fecha com o então provável candidato do PT para as eleições de 2022? O Aloysio falou a minha saída. Eu fui demitido em janeiro de 2004, mas só saí do PT em meados de 2005. Uhum. E não foi por causa disso. Eu saí porque o PT perdeu o vigor transformador, começando pela educação. Não transformou. Mas também há reformas que o Brasil precisa. Eu defendo que o Brasil precisa de reformas e a gente não fez essas reformas. Por isso, eu saí depois. Mágoa, o Lula me demitiu, me impediu, entre aspas, de ser o alfabetizador do Brasil, mas foi ele que me nomeou. Então eu devo a ele uma coisa formidável, ter sido ministro da Educação. E o PT foi quem me fez político, quem me tirou da reitoria, tirou não, mas me fez de professor a governador. Não tenho mágoa, eu tenho discordâncias profundas. O incômodo, perto de mágoa, são aquelas coisas patrocinadas pelo gabinete do ódio, que não foi o PT, foram algumas pessoas do PT contra mim quando eu ia à universidade, parei até de ir, contra minhas netas, como eu disse. Aí sim, aí é uma questão que fica pessoal, esse antagonismo brutal pelas redes que me fizeram parar de ler, entrar. Cheguei a ter quase 800 mil seguidores, fui perdendo, hoje eu devo ter 750, mas uma das coisas que leva a perder é porque eu deixei de polemizar, porque eu não aguentava as acusações ridículas, brutais. Preferi, para a minha higiene mental, para a minha saúde mental, não entrar nisso. Mágoa do PT, mágoa do Lula, eu não. E quanto à fama e a corrupção, eu sempre digo, a corrupção foi institucional no governo, logo são culpados. Mas eu nunca acusei nenhum do PT de ter enriquecido pessoalmente, muito menos o Lula, com aquele roubo. Eu nunca vi prova. Por exemplo, a prova do apartamento, né, aquele tal do triplex, e daquele terreno, eu nunca vi isso como coisa provada de enriquecimento ilícito. Agora, que houve roubo no governo, houve. E essa é uma coisa que eu quero cobrar, que reconheço que houve do governo. Do mesmo jeito que eu cobro que o Exército reconheça que houve tortura durante a ditadura. Eles negam que houve tortura. O PT nega que houve roubo. Mas a gente vê o roubo, vê as malas de dinheiro, vê as contas bancárias, vê a devolução de propina. O PT precisa reconhecer isso e colocar isso no passado. E dizer que isso nunca mais vai acontecer. E dizer até como fazer para que não volte a acontecer. Mas mágoa, não. A não ser de pessoas que fizeram o gabinete do ódio. Aí fica. Sobretudo quando toca na família. Boa pergunta essa. Eu agradeço muito. Quem agradece aqui somos nós, os ouvintes, muitos deles aqui mandando o WhatsApp no particular para a gente. Agora mesmo me chega aqui de um petista, o Hélio Anomal, dizendo que vale a pena ouvir o programa, né? Enfim, agradecendo aí muito ao senhor pela presença, pelo carinho, pedindo desculpa lá pela perturbação de ligar durante os streams lá do senhor, enfim, às vezes a ansiedade aqui para a conversa nos torna mais chato. Mas, sobretudo, agradecer o carinho e a gentileza do senhor aí de sempre prontamente nos atender. Muito obrigado, senador, professor, governador, ministro e também reitor. Muito obrigado, eu digo, uma oportunidade muito boa para falar das minhas bandeiras, das coisas que eu defendo, esclarecer pontos. E quero dizer a você que depois que a gente sai desses cargos, as pessoas esquecem da gente. Então eu que tenho que agradecer que vocês estão dando esse espaço e permitindo que eu faça o cérebro funcionar, não deixar ele enferrujar. Muito obrigado e contem comigo sempre, hein? E Aloysio, aquela entrevista, maior repercussão, muito maior do que eu podia imaginar. Estou pronto para outra.
Daqui a algum tempo, claro. Grande sim. abraço, gente. Um abraço, obrigado pela entrevista, professor. Muito boa. E tem várias pessoas aqui parabenizando o senhor. Muito obrigado. Grande abraço. Um abraço. Para o senhor, professor. Mais uma vez aí. Muito obrigado. Bom, o meu caro Aloysio, como a gente fez aí o primeiro bloco, o segundo e o terceiro invertidos, né, na dinâmica normal do programa, eu gostaria de convidá-lo, são 9h11, pedir a você a gentileza de comentar essas informações que nós temos aqui. Tem uma série de informações que estão no portal folhão.com.br. Chegou a vacina da Pfizer ontem, teve um campista, né, que veio da Índia com a Covid, e é bom não confundir, né, Luiz, porque tem muita gente que confunde, o campista veio da Índia trazendo o vírus. Calma aí, porque ele pode estar com a variante brasileira que chegou lá na Índia. Então está sendo feita a investigação, né, genômica do vírus que ele contraiu. Tem uma série de coisas. Tem acho que é o assunto mais importante da semana e que está movimentando a política de forma muito intensa. São essas duas pautas aí geradas pelo Vladimir, a votação aliás, né, uma pela mãe do Vladimir, né, a votação das contas novamente de 2016, e então a pauta gerada pelo Vladimir, que aliás ontem passou mal no Rio de Janeiro, teve um mal-estar também, você relatou lá no blog Opiniões, enfim, se você puder fazer um apanhado geral para a gente aí, eu te agradeço. Rapaz, eu ontem fiquei com medo de não dormir para a entrevista com o Cristóvão, porque eu não parei de trabalhar ontem. Ontem fiquei o dia inteiro de manhã. Na verdade, de manhã eu dormi. Eu acordei cedo, aí acordei com sono e dormi. Volto umas 8 horas, voltei a dormir. Acordei já na hora do almoço e acordei achando que estava tendo um pesadelo, porque tudo tinha acontecido. Né? Tudo tinha acontecido. Reviravolta na Câmara e tal, e pessoas tinham me ligado e eu não tinha, porque estava dormindo, não tinha atendido. Muito triste também com a morte de João Oliveira, um dos maiores artistas plásticos de Campos, não só dos vivos, mas entre os que Campos já produziu em todos os tempos. Excepcional artista plástico, amigo, gostava muito dele, pessoa do bem, grande talento, né? Campos fica mais pobre sem João. Agora, tudo aconteceu complicado você. Vamos lá, eu tinha conversado, por exemplo, no domingo com o Igor Pereira, ainda presidente da Fundação Municipal de Infância e Juventude. E ele me falou que estava, assim, que ia ficar, até falando de projetos que ele ia entregar essa semana aí. E aí eu acordo e uma mensagem de Igor falando, saí e vou voltar para a Câmara. Ele realmente me mandou, ele foi ético, eu tinha falado com ele no dia anterior, ele mudou a posição dele e me comunicou. É uma ética entre repórter e fonte que ele cumpriu, mas logicamente que uma coisa mudou de domingo para segunda, né? E ele falou que porque Igor capitaneou o último movimento desse G, que já foi G8, já foi G10, já foi G não sei o quê. É um grupo independente, entre aspas, né? Sempre se disse independente. Esse independente eu sempre coloquei entre aspas, né? Enfim, é um grupo que não é governista. E Igor tinha capitaneado esse último movimento ali Rafael, foi 2016, no final de 2015, se não me engano. Igor capitaneou esse movimento para impor a Rafael a primeira derrota, né? Já antecipando a derrota que ele teria nas zonas para o executivo. E Igor sai, ele entra no lugar, o suplente dele era o Beto Abençoado, que nós entrevistamos aqui, e disse aqui que era aliado de Vladimir, né? Então ele vai para reforçar o caráter
de não alinhamento com o governo federal desse grupo. Governo federal, perdão, do governo municipal, do governo Vladimir. E você tem, porque, como você falou, são duas coisas. Um é os projetos, o famoso pacote de 17 projetos. Dois deles muito polêmicos. O primeiro, porque cortaria benefícios aos servidores da saúde. E o segundo, aumento do TBI, né, o subcontribuinte de 2% para 3%, para aumentar a arrecadação. O que Arnaldo Neto noticiou na terça-feira da semana passada, e é o que se sabia realmente, é que esses cortes no servidor da saúde, eles seriam gratificação, substituição e insalubridade. Nesse meio tempo, agora o fato, esse projeto nunca chegou às mãos da Câmara. Tem que chegar para a Câmara para votar. E para você aprovar projeto do Executivo, numa Câmara de 25 vereadores, a maioria simples, são 13. Se tem 13, metade mais um dos vereadores, você aprova o projeto. Então, essa fatura, embora polêmica, que mexa aí com os servidores, que são classes muito mobilizadas, sobretudo da saúde, que além do CIPROSEP, tem o CIMEC, né? O sindicato também se posicionaram desde o início, desde que Arnaldo revelou, se posicionaram de maneira veemente. O CIMEC falou até em entrar, aventou a possibilidade de questionação na justiça, e os projetos não apareciam, né? Não eram enviados. E você tinha também a votação das contas de Rosinha. Contas de Rosinha de 2016, último ano dela como prefeito, mãe de Vladimir, que o relatório do TCE, Tribunal de Contas do Estado, foi pela reprovação. Em 2018, a legislatura passada reprova as contas, seguindo o parecer do TCE. Em fevereiro desse ano, logo na segunda sessão ordinária, o Fábio Ribeiro, presidente da Câmara já eleito, ele comanda o movimento para anular aquela votação das contas, alegando irregularidades, né, em cerceamentos de defesa de Rosinha e tal, e para marcar uma nova votação. A gente sabe que Rosinha tem 4 ações que impedem, tiram os direitos eleitorais dela. Uma é essa. Ela tem outra no TJ por improbidade, no tempo de governador ainda. Ela tem outra por causa daquela ação dos postes de Rosaço na reeleição de 2012. Todo mundo se lembra, eu acho. E tem a da Chaquim. E ninguém tem dúvida que o Rosinha é um nome muito forte, é um nome popular, tanto em Campos quanto no estado do Rio de Janeiro. Então seria uma maneira de tentar começar a limpar a ficha suja dela, segundo a lei de ficha limpa, que você tem que ter condenação em segunda instância, né? Agora, como para votar contra o parecido do TCE, você necessita não só de maioria simples, como de 2/3. Então, a conta dos 13 para os projetos seria de 17, ou seja, mais 4 vereadores. E não é novidade também, Vladimir falou aqui, de maneira até dura no programa, e vários vereadores falaram aqui também, Nogueira, você entrevistou alguns deles, entrevistou o Vladimir também, que havia uma satisfação dos vereadores com o governo. Vladimir chegou aqui falando nesse programa que não ia ceder a política do empreguismo, que é uma acusação forte, você se recorda disso, né? Perfeito. E a gente sabe que como é que é o jogo jogado. O vereador tem um grupo dele que é empregar essas pessoas na máquina pública, né? Sobretudo nos seus redutos eleitorais. Ele quer ter o diretor de escola, ele quer ter o chefe do posto de saúde, né? Exato. É um jogo jogado, sempre foi assim, né? Então, o município, um momento de crise financeira muito grande, que também não é novidade. Só foi agravada pela Covid, mas ele vem aí desde 2014. Só vem se agravando. Rafael governou durante todo o mandato, os 4 mandatos, uma crise financeira muito grande. Que queda nas receitas do petróleo, chegou a ter 0 de participações especiais. Enfim. Aí, quer dizer, esse projeto que Arnaldo iniciou também, escreveu sobre isso, era isso. Tem ainda, Vladimir tem uma dor torácica
ontem irradiando para as costas, ontem à tarde, no início da tarde, saindo do Palácio Guanabara, teve uma reunião com o secretário de Saúde para estabelecer parcerias, né, de campos com o Estado contra a pandemia. Uma dor torácica irradiando para as costas, sudorese fria e pressão alta. Ele é levado para o hospital São Lucas. São Lucas, obrigado. Copacabana, no Rio de Janeiro. É dado primeiro ele um calmante, ele se acalma. É feito eletrocardiograma, que não dá nada, um ecocardiograma, que não dá nada. Colhido enzimas, né? E depois os médicos do São Lucas querem fazer uma angiotomografia que ele já havia feito em Campos há cerca de 6 meses. Aí ele colocou o cardiologista dele aqui de Campos para falar com os médicos de lá, e eles acharam que, como tinha feito já e não tinha dado nada, resolveram dar alta. Ele chega, volta à casa dos pais, né, que residem no Rio de Janeiro, garotinho Rosinho, os ex-governadores. E ontem tem uma reunião que ele participaria, não teve reunião de fato, que ele participaria, não pôde participar, né, porque ele teve esse problema de saúde, entre os vereadores da base, que hoje, certo, os da base são, vou botar por ordem alfabética, né? Os vereadores estão fechados com o governo. Só um segundo, por favor. Eita, complicado. Não, calma aí. Tá, não, tá tranquilo. Vamos lá. Álvaro Oliveira, os vereadores governistas, tá? Álvaro Oliveira, Bruno Pezão, Dandinho Rio Preto, Fábio Ribeiro, Jojo Uraí, Juninho Virgílio, Cassiano Tavares, Leon Gomes, Luciano Lu, Marquinhos do Transporte, Pastor Marcos Elias e Silvinho. Esses são os 12 da base. Para conseguir mais um vereador no mínimo para votar o pacote, eles tiveram uma reunião envolvendo também 4 vereadores que estão em dúvida, que são Bruno Viana, Fred Machado, Marcione da Farmácia e Rafael Twin. Desses 4, para tentar tirar pelo menos um para aprovar o pacote. E ontem também, depois que saiu, né, do hospital, chegou a casa, foi revelado também, por Vladimir, por pessoas que eu não vou citar o nome, do alto escalão do governo, que as propostas não vão ser mais tão duras assim, né? Por exemplo, insalubridade vai continuar a ser paga. Agora você vai ter que fazer laudo de insalubridade, que parece que, como manda a lei, que 80% dos servidores que recebem insalubridade não tem essa insalubridade atestada em laudo. As substituições, por exemplo, elas vão ser, durante o período da substituição, pagas. Elas não vão virar benefício, quer dizer, tipo assim, 6 meses, que ficam 4, 5 anos e se agregam ao salário do servidor, né? Então, mudou um pouco o cante. As gratificações em período de pandemia, elas não vão ser alteradas. Acho que até o estudo sabe, né? Porque a gente demanda o pessoal de saúde durante a pandemia. E o auxílio alimentação no valor de R$200, que atualmente era pago com salário base de R$3.400. Só que esse valor de R$3.400, para receber os 200 do auxílio alimentação, vai ser não o salário base, mas o salário total, os vencimentos totais do servidor. Então, essas vão ser as mudanças. São mudanças seguramente menos fortes do que se anunciou inicialmente. E você chega à grande pergunta. O governo está vendendo a ideia de que ele colocou um bode na sala, colocou isso intencionalmente para poder depurar a base. Essa é a versão do governo. A versão que me parece mais próxima da realidade, né, é que a reação foi muito grande dos sindicatos, os vereadores que estavam insatisfeitos já, procurando motivo para romper,
Logicamente, você defender servidor é uma base eleitoral sólida, né? Você ganha, você fica bem na fita e tal. E outra coisa, não só servidor, como contribuinte, no caso do TBI, né? Então, viram ali uma maneira de se opor ao governo, né? De formar esse bloco aí independente. E alguns desses vereadores assinaram uma carta explicando à população, uma nota aos cidadãos campistas. É assinada por 10 vereadores. Nildo Cardoso, Abdo Neme, Hélio Naim, Maicon Cruz, Rogério Matoso, Tiago Rangel, Igor Pereira, Fred Machado, Marquinhos Bacelar e Marciano da Farmácia. Eu confirmei algumas dessas assinaturas. Fiquei na dúvida de Fred e de Marciano da Farmácia. Marciano, eu falei ontem, quando estava indo para a reunião com os governistas no SESEC. Ele falou que não tinha conhecimento do texto, eu mandei o texto a ele. Ele mandou a resposta. E Fred também falou que nem sabia do texto. Então, enfim, coisa da política de Campos. Mas, enfim, há o grupo, talvez não seja esses 10 aqui, talvez seja até mais. O que eu acho que o governo aprova o pacote, sobretudo agora que, né, ele diminuiu a força dos cortes, e a conta de Rosinha são outros 500. Agora você tem também vereador desse grupo, como Elinho Naim, que é sobrinho de Rosinha, que já se comprometeu com ela a votar pela aprovação das contas, mas vai votar contra o pacote. Você tem o Maicon Cruz, da Comissão de Orçamento, que praticamente adiantou o voto dele contrário à aprovação dos contas de Rosinha. Foi o único voto contrário da comissão, né? O outro é justamente Naim e o pastor Marcos Elias. É aquela coisa, acho que muita água passa embaixo dessa ponte aí, não, mas é opinião. Resumo da ópera. Acho que o governo passa o pacote, sobretudo depois que ele tirou um pouco a força desses cortes, e acho que a aprovação dos contas de Rosinha é uma outra história. Deixa eu colocar uma questão aqui, já são 9h28, mas acho que vale a pena. Não, a minha opinião talvez não vale a pena não, mas pelo menos eu coloco. Sobre a questão desse pacote, que é amargo, o tempo é esse, né? Acho que você vai concordar. Se é para ser um pacote amargo, cortes, essa coisa, que se coloque no começo do governo. Fato. São menos de 5 meses, né? Acho que o caminho é por aí. O tempo está certo. Se ele vai conseguir, né, eu também concordo com a sua opinião, acho que sim. Já a aprovação das contas da Rosinha, são outros 500 também, e eu concordo com você, mas aí eu coloco uma questão que eu coloquei para Arnaldo, e evidentemente que usando sua experiência política na cobertura da política aí ao longo desses anos todos. Qual o capital de lucro que a política Rosinha vai ter com a aprovação dessas contas, por exemplo? Não estou nem questionando a reprovação, né? Estou questionando qual o lucro político que ela vai ter com esse desgaste. Você acha que vale a pena? Porque, na verdade, isso não vai torná-la elegível, porque tem outras pendências judiciais que ainda, né, tem andamento jurídico. O que você acha, que valeu a pena esse desgaste? Que também desgasta o governo, evidentemente, né, do Vladimir. Eu citei aqui, Cláudio Nogueira. Rosinha tem mais, além da reprovação das contas, você, pela lei do ficha limpa, você não pode ter condenação colegiada. Condenação colegiada, em qualquer esfera, ela tira você da disputa eleitoral. Rosinha tem, e logicamente que reprovação das contas também. Rosinha tem 3 condenações colegiadas. Vou repetir aqui. Por improbidade, tempo de governadora no TJ, ela está recorrendo ao STJ, ela tem condenação pela chequinho, está recorrendo no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e tem a condenação daqueles postos rosáceos, todo mundo se lembra, de 2002. Também está na Justiça Eleitoral. Essas 3 condenações, as quais ela está recorrendo, impedem ela de ser candidata.
Agora, a gente não pode também esquecer, perder de vista, que qualquer pessoa que falasse há 2, 3 meses atrás que Lula ia ser candidato no 2022, o pessoal ia rir na sua cara. Ele tinha várias condenações na Lava Jato Curitiba que foram anuladas. Então, como diria a frase que imortalizou o deputado federal, ex-deputado federal com vários mandatos, Paulo Feijó, só falta boi voar, né? Então, e acho que sim, acho que se fosse aprovado, isso seria um benefício político para ela, sim. Agora, tem que lembrar também que 2 juristas que eu respeito muito disseram para você, uma entrevista que você fez com o Arnaldo Neto, com o Cristiano Miller, presidente da OAB, e uma entrevista que você fizemos com o Carlos Alexandre de Azevedo Campos, que foi assessor do Supremo Tribunal Federal, que dizem que essa aprovação retroativa é ilegal, né? Ou seja, e falaram isso com muita tranquilidade, né? Como grandes juristas que são. Então, a gente é leigo, não pode pré-julgar, né? Mas a coisa... Eu acho o seguinte, Nogueira, você tem 2 grupos no governo Vladimir. Um grupo é de Garotinho, outro grupo de Vladimir. Mas não são o mesmo grupo. Eles são o mesmo grupo, sim, mas Fábio Ribeiro, por exemplo, é do grupo de Garotinho ou do grupo de Vladimir? Eu acho que é do grupo de Garotinho. Juninho Virgílio, que é vice-presidente, é do grupo de Garotinho e Vladimir. Eu acho que é do grupo de Garotinho, né? Isso é dito internamente entre eles. Eu acho que a questão das contas de Rosinha é uma prioridade política do grupo de Garotinho. E a questão dos projetos é uma prioridade administrativa de Campos e do prefeito Vladimir. São as diferenças. Eu só acho que botar o Rosinha, eu falei, isso foi anulado lá em fevereiro. É meio que botar o carro político na frente dos bois administrativos, né? Eu acho uma inversão, talvez, mas enfim. Não ficou muito claro essa colocação sua aí dos grupos. Acho que ficou muito claro. Para mim, confesso que ficou bem, né, didático isso aí. É o que você falou realmente. Assim como não tem nada a ver com esse projeto, tem nada a ver com a Câmara, mas vamos falar de grupo. Assim como Bruninho da Uaire é do grupo de Vladimir. É um exemplo que eu estou citando, né? Bruno é do grupo de Vladimir. Não é isso? Hoje é do grupo de Vladimir, exatamente. Exatamente. Não, ficou bem clara essa colocação sua e não tenha dúvida. E é aquilo que você falou. Política, na frase do Feijó, só falta boi voar. Se bem que tem. Só para lembrar. Desculpe, perdão. Não, é isso mesmo. Tem coisa que, como há 2 meses, 3 meses atrás, você ninguém acreditava que Lula ia ser candidato. E hoje ele está no cenário político, é o franco favorito no segundo turno. Acho que Bolsonaro não está fora do segundo, não acredito que ele esteja fora do segundo, mas o Lula indo para o segundo turno é um franco favorito. Nogueira, se você fosse um turno com o Bolsonaro, você é franco favorito. Qualquer um é franco favorito. É verdade. Não, e não é questão de gostar ou não de Bolsonaro, não. É questão do índice de rejeição. Sim. 53% dos brasileiros não votam nele de maneira nenhuma. Acabou. Isso é proibitivo. Vamos combinar? Segundo turno, para você alcançar quantos votos no mínimo? 50% mais um, correto? Exato. Um cara que só pode chegar a 47% dos votos... Não tem. Perdido. Lógico que isso pode ser revertido, óbvio. São 17 meses até a eleição, mas hoje é muito difícil a situação do presidente. E acho que corre risco até a ida dele no segundo turno. É o mais provável, concordo com você. Mas não diria que é uma pulha de 10, como diria que é a ida de Lula, não. É o mais provável. Agora, só para terminar nosso canavial aqui, lembrar também que ontem o atual secretário de Ciência e Tecnologia de Niterói, ex-candidato a prefeito nas eleições de Campos, nas eleições de 2016 e 2020, ficou em segundo lugar, no segundo turno acirrado, com o Vladimir 2020, segundo turno mais acirrado da história de Campos. A Viana emitiu nota como presidente do diretório do PDT e orientou o voto
dos seus vereadores, ele tem 3 vereadores, né? Ele orientou o voto contrário, tanto ao projeto de Vladimir, né? Os projetos de Vladimir, quanto às contas de Rosinha. Os 3 vereadores do PDT, a saber, Luciano Rio Lu, Marquinhos de Transporte e Leão Gomes. Eu já antevendo que o Caio faria isso no sábado, perguntei isso a Fábio Ribeiro. Ele me deu um exemplo. Ô, Luiz, Caio também se posicionou contra a declaração do estado de calamidade financeira. E Luciano Rio Lu, Marquinhos de Transporte e Leão Gomes votaram a favor. Então, mas enfim, foi manifesta a posição de Caio. E tem que lembrar que esses 3 vereadores estão na conta do governo para os votos favoráveis, tanto ao pacote quanto pelas contas de Rosinha, né? É isso. Bom, Luiz, são 9h37, avançamos aí por conta, claro, da inversão dos blocos e da demanda dos assuntos também, que são muitos, e eu agradeço mais uma vez a sua presença sempre aqui no Folha no Ar, primeira edição. E até amanhã, às 7 da manhã, com mais uma edição do programa. Deixa eu ver como é que está essa briga de foice no escuro dos vereadores. Boa essa. Eu devo trazer amanhã um deles aqui. Mas deixa eu ver, porque eu tô até com medo de dormir, porque depois de ontem, eu sinceramente, eu fiquei achando que não tinha dormido, estava no pesadelo, sobretudo... O mais importante que os fatos políticos que a gente tentou explicar aqui, Nogueira, pela perda do grande artista plástico, um gênio que essa terra produziu, né? João Oliveira, vai com Deus, vai em paz, e a obra que você deixa, o tempo não vai apagar, né? Obrigado aí pelo tempo que você dividiu com a gente aqui nessa esfera aqui, pela beleza que você legou pra gente. Valeu, João do Índio. Valeu. Então tá, Luiz. Você dormiu com vento norte e acordou com vento sul, você percebeu isso? Ontem a virada de tempo foi nesse período aí da manhã. Tava com tempo claro e daí a pouco, né, já com vento sul trazendo aí a frente fria que tá chegando aí. Bom dia para você, Luiz, e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos os ouvintes e telespectadores pelo stream. Beto, um abraço. Já zoou o Cláudio Nogueira aí? Eu dou suspensão a ele. Ele tá perturbando desde sábado à noite aqui com esse negócio. O celular deu um bloqueio aqui de tanta mensagem desse pessoal. Não sei de onde são tanto flamenguistas. Um grande abraço, Luiz. E parabéns pelo título também. Nós valorizamos o título de vocês, pelo menos. Eu, sinceramente, quando tiver Rodolfo Landim em parceria com a Van... difícil. Sim. Eu vou dizer a você, a decisão, fui tricolor desde criancinha, fui mais que você. Imagino. Desse jeito fica difícil realmente. Isso é uma questão. Meu pai. Não, fez bem. Bom, são 9h40, então este foi o Folha no Ar, primeira edição, fechamos por hoje, amanhã a gente volta às 7 da manhã com uma nova edição, sempre trazendo aqui assuntos importantes e comentários, e além dos comentários, os entrevistados também, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015.